eu sou diretor financeiro, eu não sou gerente financeiro, então Sim. o trabalho de conferir é teu. Tá. Hoje a gente consegue entender o caminho que a gente tem que tomar. Se fala que a gente está seguindo 100%? Não. Vou dar um exemplo. Quem que dirige quando vocês vão no caminhãozinho? Eu. Sacou? Dirigir é complexidade 1 ou 2. Será que é você que tem que fazer? É. O custo fixo é tudo aquilo Tá. que a gente iniciou o mês, a gente Sim. vai ter que pagar. A gente vendeu R$ 6.800 em uma semana inteira. Aham. É sério mesmo que a gente vendeu R$ 6.800 em uma semana inteira? Foi. Não tinha cabeça para ir bater em cima de venda nova, na verdade. Como assim? Porque estava sem produção, foi quando todo mundo foi embora. Tá, mas daí parou de vender. Cara, deu pra produção. Ah, parabéns Sim, daí, olha aqui, ó. cliente. Olha aqui o resultado que daí esse teu comportamento gerou, foi esse comportamento aqui, ó. mas Olha aqui, sim. olha aqui. Não, Você tem tô que ir junto falando. comigo ficar indignada com isso daqui. Fala Incansável, Ajudado Mãe aqui, vamos para mais um episódio do CV Real. E obviamente, episódio passado, o que era para ser feito não deu tempo de fazer. Até a gente achou alguns probleminhas ali no financeiro, então tive que priorizar o início do uso do sistema. Agora, no começo do dia, fiz um alinhamento de expectativa com os meus sócios para aquilo que a gente vai implantar nos próximos 3 meses e o que ainda será verdade até o final do ano. Logicamente, no meio do caminho vão ter percalços, mas no segundo trimestre agora de 2025, a gente vai priorizar colocar todo o financeiro para dentro do sistema, orçamento e ordem de serviço, tudo rodando dentro do sistema, o controle dos pedidos de produção também vão para dentro do sistema e, além disso, a gente vai fazer a organização dessa fachada aqui e também a organização da planta interna. Outras coisas vão acontecer mais para frente, então fica ligado junto conosco. E uma parada legal também que vai acontecer daqui a pouquinho é que eu vou pegar os dados de fevereiro e março e a gente vai estabelecer as metas de abril com base nesses números. E obviamente a gente não consegue comparar, por exemplo, o segundo trimestre desse ano para projetar com base no trimestre do ano passado, porque nem tinha número de orçamento, faturamento, venda, custo fixo, variável. Mas 2026 vai ser o ano da gestão. Esse ano, por enquanto, é o ano da organização, registro de dados para daí poder tomar decisões melhores no ano que vem. Fechou? Tamo junto e fica com o episódio aí. Ei, o que acontece? Wellington, a gente... Ano passado foi o início, mas foi um início que a gente acaba nem contando como período, né? Sim. Na participação mesmo. E o primeiro trimestre desse ano a gente finalizou semana passada, segunda-feira, na verdade, né? Que foi dia 31. Eu queria ouvir de ti, assim, cara, comparando, obviamente, porque o que é normal do ser humano, né? A gente ficar comparando com o que a gente queria que fosse, né? E daí, tipo, a gente nunca tá bom, sempre tá querendo mais. Normal a gente ter essa expectativa. Mas eu queria que a gente fizesse uma comparação, porque você tá aqui há 7 anos nesse mundo, nessa jornada, e tem coisas que já mudaram, e tem coisas que ainda não mudaram, tem coisas que começaram a mudar. Na tua leitura mesmo, assim, se for dar um depoimento para falar assim, cara, o que você viu de diferente dentro da jornada da WE aí nesse primeiro trimestre? Coisa que eu vi de diferença foi o entendimento nosso do desenvolvimento da empresa, entendeu? Porque foi algo que a gente viu que não estava certo, assim... Não é que não estava certo, estava do jeito que a gente achava que era o certo, né? Que o final de tudo que não era o certo, entendeu? Que hoje a gente consegue entender o caminho que a gente tem que tomar. Se fala que a gente está seguindo 100%? Não. Tem muita coisa ainda tá que a no gente processo, precisa ir ajeitando, que é um processo que a gente vai ter que ir, vamos dizer, em cada dia a gente vai apanhando que se a gente pegar e colocar todo o processo de uma vez, não vai ser acontecida, entendeu? Outra coisa assim que eu vejo a mudança também é referente aos meninos, entendeu? Aos funcionários e tudo, que eles também conseguem, a quem está na campo de frente batalha mesmo, isso, na frente com a gente aqui, estão na batalha, entendeu? Então aí a gente vê o desempenho deles buscando, ajudando, entendeu? Isso está sendo muito bom. E com relação aí à perda de funcionário, que a gente perdeu praticamente todo mundo. Todo mundo. Você lembra quem foi que eu falei que ia ficar? Sim. Quem que eu falei? O Bruno e a Gabi. Sim. Bizarramente, eu não profetizei, eu não desejei isso, mas quando eu fiz a leitura lá em dezembro, na entrevista deles, quando eu dei o treinamento aqui, no que a gente foi conversando, Sim. antes mesmo eu fiz essa leitura deles. Sim. E como é que você vê isso? Essa perda de tanta gente aí?
que eu vou te dizer sobre isso? Isso aí tá sendo algo assim impactante para mim, sim, por ter saído funcionário. Hoje, vamos dizer, sobrecarregou porque você está tendo que fazer exatamente o trabalho de instalação, de manutenção, produção mais bruta. A parte da montagem, tudo, hoje que eu tô correndo atrás, entendeu? Mas é algo que hoje dá assim, mas daqui para frente as coisas vai mudando, entendeu? Vai sendo totalmente a transformação da empresa, que é para onde a gente está, entendeu? É um momento onde, na verdade, assim, fazendo uma analogia, é uma faxina de casa. Uma faxina né? de casa. Você tem que empurrar o móvel, você vai ver sujeira que não tinha. Quando você limpar, vai ter outro lugar que estava sujo que você não esperava. Sim. Vai ter sujeira que não vai sair só passando a vassoura, que você tem que abaixar, esfregar. Tem uns que você vai ter que deixar ali para arrumar, limpar depois, só porque tem que jogar um produto e deixar reagindo para poder entender? Então, é basicamente esse processo. Abril, maio e junho. Na tua leitura, o que você acredita ser prioridade e o que você gostaria que virasse verdade dentro da empresa? Entendendo que ao final desse trimestre a gente ainda vai estar no meio do processo. Vai chegar, daqui a 3 meses vai chegar no meio do processo. Certo. Mas o que você acredita que deveria ser verdade assim? Vou dar um exemplo para te ajudar. Tá? A parte de mão de obra, a gente vai fazer uma mudança aqui interna, depois eu quero falar contigo e com a Cris, mas eu acredito que a gente vai terceirizar a parte de contratação por enquanto. Certo. Entendeu? Nós vamos deixar sobre minha tutela como diretor administrativo, certo? Mas vamos ver para fazer com o pessoal da minha empresa lá. Certo. Porque eu tenho um centro de custo compartilhado hoje, que ele é financeiro e administrativo. Então ele faz toda a parte de operação ali, tu entende? E aí basicamente o que eu pensei é que como lá a gente já tem time para contratar, eu posso contratar para cá também. E aí a empresa vai pagar um valor por esse serviço. Certo. Mas às vezes agora até a gente montar o time interno seja mais ágil, porque assim, a Cristina está pulando etapa, de novo. Tem gente aí dentro que está sem contrato, tem gente aí dentro que não passou pelo processo de contratação, tem gente que está vindo fazer desafio, que não fez entrevista, que não preencheu o formulário, entendeu? Então a gente é um ponto assim, não sei se você está ciente disso. Não, sim, eu sei. O seu Paulo ele é diário, né? Não, mas está sem contrato, entendeu? Sim, mesmo quem está de diária, daí quem entrou para a CLT não está com alinhamento de expectativa, o tiozinho ali está 2 semanas sem estar formalizado também. Certo. Entendeu? Então, assim, meu nome está aqui junto, eu não vou admitir, assim, esses desvios, entendeu? O que seria prioridade na tua visão? Hoje, assim, a prioridade na minha visão seria organizar dentro da empresa, que precisa ser organizado, entre máquinas, entre parte da fachada, há muitas coisas que tem que ser mexidas aqui, que eu sei que precisa, eu até comecei, mas só que daí na jornada do serviçaiado eu não consigo dar continuidade, entendeu? Isso. Eu queria terminar a fachada, eu queria limpar aqui dentro, organizar todas as máquinas, organizar a ferragem, parte de letras, deixar as coisas tudo organizadas, entendeu? E essa é a minha intenção para deixar, entendeu? A parte aqui ó, das máquinas, ó, adesivo, estoque. PVC, acrílico lá em cima de máquina, tudo assim, todas essas coisas, entendeu? Tipo, cortou o acrílico, já tinha um lugar para deixar, que é para, não, daqui já vai ser para produção, daqui já vai para montagem. E deixar as coisas tudo organizadas, entendeu? O painel de gestão, uma vez que não estava preenchido, já preencheram, já avançamos. Entendeu? Terça-feira não estava, né? Não, eu não vou fazer isso aí mesmo, para mim. A semana passada eu trabalho todo dia até 1h da manhã, meia-noite. Não, eu tô ligado. É só que assim, é igual eu comentei, eu vou trabalhar em duas frentes aqui. Primeiro, te explicar um pouco do contexto do que está projetado para trabalhar. Certo. Tá? Ei, acho que é legal chamar a Cris lá. Tu chama lá, Bruno, por favor? Eu estava explicando uma coisa para a Cristina, que é o seguinte, cara. A gente tem hoje, vamos imaginar aqui, ó, 5 níveis de complexidade de tarefas. Certo. Subir no andaime, instalar uma fachada e saber botar um nível... Pô, é uma altíssima complexidade dentro do que a gente faz. Uma pintura é nível 4, quase 5. Usinar um ACM é um 4, quase 5. Montar no quadro e o quadro estar esquadrejado é um 5. Agora, por exemplo, lixar uma plaquinha de PVC, um letreiro, tirar uma rebarba, organizar um estoque, receber um material e dar entrada desse material dentro da empresa. Tem uma série de tarefas que elas são... Pode vir aqui. Tem uma série de tarefas que elas são
de baixa complexidade. E é quando a gente está com pouca mão de obra, e que isso é o cenário da maioria das empresas no Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender quais são os recursos de pessoas, quais são as competências, tarefas que eles conseguem desempenhar, e aí separar isso por nível de complexidade. Então, o que eu expliquei para a Cristina? Né? A gente falou, quinta e sexta tem que ter um pessoal instalando tal coisa. E daí eu expliquei para ela, mas eu falei, mas só o Wellington, por exemplo, hoje conseguiria montar o ACM no quadro e depois os guri conseguem adesivar. Eu até perguntei assim, mas o Bruno consegue fazer? Ela falou, não, mas o Bruno não dá para colocar mais nada porque ele está sobrecarregado. Aí o que eu falei? Na prática, o Bruno ele é um cara que ele tem um nível de competência acima do Vitor ali. E às vezes o Vitor não vai poder fazer um trabalho de complexidade 4, 5, mas o Bruno é um cara que consegue fazer um trabalho de complexidade 4, 5. Então, às vezes, mesmo a gente estando com poucas pessoas, a gente consegue. O cliente brincou É Ana Flávia ou Ana Luísa? De vocês? Ana Lívia. Ana Lívia. Né? A gente brincou assim, até a Ana Lívia consegue lixar uma placa na lateral e ver que saiu a rebarba, entendeu? Sim. Então, essas tarefas que são muito simples, a gente não precisa ser uma pessoa interna que tem uma alta competência. Entendeu? Eu sei que é meio óbvio isso, mas eu preciso dizer para vocês, porque a gente, na gestão de produção, é isso que a gente precisa saber ler. Não é só saber se a pessoa tem o comportamento certo, se ela veste a camisa, se ela está engajada com a gente. A gente precisa saber as funções que ela consegue desempenhar e qual o nível de complexidade de cada função dessa. Porque daí, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai realocar. Bruno, seguinte, você vai precisar, hoje e amanhã, fazer esse serviço, porque a gente ainda não conseguiu trazer esse funcionário aqui. Tu entendeu? Por isso que mesmo que você tenha que ir para a produção, você tem que julgar o que você está fazendo na produção. Vou dar um exemplo. Refilar um ACM é uma complexidade 3. Usinar ele 4, conseguir montar ele e instalar é uma complexidade 5. Você às vezes está fazendo as 3 tarefas, mas essa daqui, complexidade 3, que é refilar, outra pessoa poderia estar fazendo no teu lugar. Mas você fala, não, mas é que eu já estou fazendo ali, eu já meto a mão e faço. Mas daí você tem que estar julgando, porque se você, isso é um músculo, entendeu? Eu fui na academia agora lá fazer alongamento. Tem que alongar o músculo, tem que preparar ele para ele ir ficando mais forte. O raciocínio correto, a forma de pensar correta, também é assim. É você se esforçando, e se você trabalhar isso na tua cabeça, lá na hora que você estiver produzindo, cara, isso aqui é igual o Judá falou, eu tenho que fazer todo esse processo aqui. Vou dar um exemplo. Quem que dirige quando vocês vão no caminhãozinho? Eu. Sacou? Aí tipo assim, mas 15 minutos até a Plaspen, mas é 15 para ir, 15 para voltar. Em 30 minutos você fecha a venda no celular. Sacou? Dirigir é complexidade 1 ou 2. Amarrar a estrutura. Será que é você que tem que fazer? Entendeu? Tipo, qual que é o nível de complexidade de amarrar a estrutura e as chapas em cima do carro? Carregar o carro. Não, mas eu vou lá carregar porque a galera veio trabalhando junto. Cara, eles não têm que ver isso. Eles têm que ver, na verdade, você fazendo a parada acontecer e ensinando eles. Sabe? Faz sentido ou não? Sim. Eu vou te dar um exemplo bem louco, tá? Eu, às vezes, eu sei que dirigir não é uma tarefa, tipo, que eu ganho dinheiro. Só que, ultimamente, eu tenho só 2 momentos para buscar Deus. É no translado, ouvindo um louvor, ou depois do almoço, tocando um violão junto com a família ali para ensaiar pro louvor que eu toco toda quinta-feira à noite, eu toco no louvor. Aí, tipo assim, são os meus momentos. Então, às vezes, eu estou escolhendo ir de carro, sabendo que dirigir não me dá dinheiro, mas que acaba sendo um momento que eu vou andandinho bem de boa, coloco um louvor e sozinho vou chorando, vou tendo o meu momento ali, sabe? Porque às vezes eu estou fazendo isso, às vezes até correndo. Ouço pregação na academia. Eu tenho essa... Sim. Lógico, o cenário ideal é quando a gente tira aquele momento, né? Sozinho, 100%. Mas, dependendo do momento que a gente está na vida, é isso que acontece. Você tem que fazer essa gestão de prioridade, sabe? Omissão de ordem e serviço, controle do estoque nível 1. Tem 3 níveis de controle de estoque, tá? A gente começa pelas matérias-primas de primeiro estágio e controla elas unitários. Judá, que de acho você está me falando? Uma matéria-prima de primeiro estágio é aquela que recebe a manufatura. Tá vendo essa letra aí? Pega para mim, por favor. Cuidado, Cris, que você andou quebrando uma letra aí. Quebrei mesmo, não estava quebrada, foi eu quebrei. Vou colocar aqui, registro... por exemplo, qual que é a matéria-prima de primeiro estágio aqui? Qual foi a matéria-prima que recebeu manufatura? PVC. O PVC e o adesivo. Sim.
Daí a gente tem lixa, tem lâmina de estilete, tem a espátula de feltro, entendeu? Tem o detergente, às vezes, que usou para aplicar com água, caso tenha sido. Vai ter o módulo de LED. O módulo de LED a gente vai ser, é uma matéria-prima de segundo estágio. Então a gente começa controlando a matéria-prima de primeiro estágio. Chapa de PVC, de IPS, adesivo, lona. Depois, isso unitário. Ou seja, ó, abrimos uma chapa de PVC de 2,44 por 1,22. Baixa do estoque. Chegou uma chapa, coloca no estoque. Legal. Usamos um ferro, baixa o ferro. Chegou 2 ferros, coloca 2 ferros. Então isso é assim, pô, amadurecemos um pouco, tá controlando um pouquinho o estoque, agora vamos para o segundo nível, que é começar a controlar o fracionado deles. Então agora a gente usou meia chapa de PVC, baixa meia chapa. O terceiro nível é quando a gente começa a controlar as matérias-primas de segundo estágio, que são os insumos. Sim. Daí a gente começa a controlar um rolo de dupla face. Baixou um rolo de dupla face, usou um rolo, chegou um rolo. Usamos uma latinha de promotor de aderência, baixa um rolo. Entendeu? Aí o terceiro nível, que é o mais cabuloso de todos, que daí é quando a gente começa a usar já está controlando o unitário das mídias maiores, das matérias-primas de primeiro estágio, e começa a controlar o fracionado. Exatamente. Em vez da gente lançar uma caixa de 1000 parafusos que a gente separa em 10 pacotinhos de 100, a gente vai começar, tipo, fazer esse fracionado junto, entendeu? Que legal. E aí é quando a gente está com um espaço físico, tá? A gente está com o espaço físico organizado para isso, é quando a gente já está com uma pessoa competente para fazer isso. Sim. E a gente conseguiu implantar o processo e está dentro do sistema. Aí já era. E aí lá na frente, lá no quarto trimestre do ano é que a gente vai jogar a precificação para dentro do sistema. Porque daí você tem um estoque só no final. Por quê? Porque é a parte mais punk. Não quer dizer que no meio do caminho, pô, uma placa de PVC, uma placa de PS, um adesivo impresso, a gente consegue colocar, porque é tranquilo, né? Pouco processo. Agora, pô, pegar uma fachada de ACM, um totem, uma letra caixa, pô, isso aí é punk. De verdade, Legal. entendeu? Então, assim, isso vai acontecer, mas precisam outras coisas acontecer antes. E a primeira delas é fazer a contratação fluir de forma correta. É fazer o financeiro estar dentro do sistema e a gente ter uma máquina de vendas funcionando, gerando caixa. Para daí a gente poder conseguir gerando caixa, poder pagando as dívidas e fazendo... Porque, por exemplo, para mudar isso aqui vai precisar de investimento. Quanto vai custar? Não é só a gente limpar a empresa. Tu entendeu? Nós vamos fazer um teste. Eu conversei com a Cris, ela deve ter ficado braba comigo, que foi Eu conversei com a Gabi sobre um teste com ela, que é um teste para ela fazer a parte de analista de PCP. Eu estou conversando com ela porque... Vou falar para vocês, mas assim, o processo de arte final, projeto e design não vai ser o que vocês estão vendo. Vai ser outra coisa. Em 3 meses não vai mais ser um ser humano fazendo. A gente já está trabalhando pesado, estudando isso lá para implantar nas empresas. A própria parte de orçamentação talvez nem vá para o sistema, talvez fique em GPT, em IA. É bruto assim, sabe? Tipo, você consegue hoje já pegar 6 ordens de serviço que se você tiver treinado lá o cérebro, colocado os dados no cérebro da IA, que você vai falar assim, ó, eu tenho um Bruno aqui, ele trabalha 147 horas úteis por mês e a nossa máquina imprime 12 metros quadrados por hora e a gente trabalha só 7 horas úteis. Faça o cálculo da capacidade produtiva que a gente tem e segue tantas ordens de serviço, daí puxe o que for impressão e monte o cronograma de impressão com base nas datas de entrega. Você sobe as OS e ela monta o cronograma, ela monta o plan job. Então o próprio trabalho do analista de PCP já é algo que vai ficar muito fácil. E do arte finalista mesmo, do designer mesmo e projetista já era. Então hoje tu consegue imputar um texto, imputar é colocar, né? Escrever um texto que gere um projeto, 3, 4 variações do projeto, e você já tem outra IA que você pode pegar lá de arquitetura, de engenharia, e você pedir para ele montar todo o construtivo. Não tem mais por que ter um colaborador o dia inteiro ali fazendo projeto, fazendo construtivo, fazendo cálculo de engenharia, sendo que tudo isso vai estar em IA. Então, até o final do ano, isso já vai ser uma verdade. Então, a ideia é que a gente já veja outra pessoa para isso. Isso aqui é minha contadora, é minha consultora, e daí eu estou trazendo ela para gerir também a WA, e nós estamos tendo que pegar a consultoria para resolver a bucha daqui, né? No carro, é isso aí mesmo, o negócio é resolver o problema. Eu estou no grupo lá do jurídico WE da IRR, daí a gente já bate o martelo nisso, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau.
Cara, tem uma coisa que assim, ó, é quase que um erro. Quase todas as empresas de comunicação visual que a gente vai fazer gestão, elas economizaram no contador no começo e não trocaram de contador quando a empresa cresceu. E aí fica com um contador despreparado. O que eu aprendi? Que tem coisas no mercado de comunicação visual e gráfica que não dá para ganhar mais dinheiro, não dá para cobrar mais caro para aumentar a margem. Então você precisa ganhar baixando imposto, com um plano de comissionamento correto para o comercial, comprando melhor a matéria-prima, fazendo a otimização do processo produtivo. Então o meu papel aqui dentro não é simplesmente só vender, só faturar. Eu preciso segurar também as despesas variáveis, eu preciso ter o custo fixo com o dedo no pulso, porque custo fixo é igual unha, velho. Ele cresce todo mês e tem que cortar todo mês. Esse é o meu papel principal como diretor financeiro administrativo. E tenho a cadeira de CEO, né? Então a decisão final estratégica acaba sendo minha. Eles ainda têm algumas decisões táticas aqui de produção e etc., mas a base principal, que é direcionamento, comercial, marketing, tudo isso fica comigo diretamente. Beleza? E a contabilidade, se você quiser contratar a mesma contabilidade que cuida do meu ecossistema e que, né, são 5 empresas hoje pela mesma gestão, é a RR Contabilidade de São Paulo. Você vai lá e fala assim, ó, eu vim pela indicação do Judá, diretamente lá do reality show do CV Real, e ele falou que eu tenho um desconto. Aí você pede desconto para eles lá que eles vão te dar um desconto. Eu falei para eles que tem uma ferramenta que ela faz várias otimizações. Ela faz várias otimizações dentro do fechamento de arquivo, de preparação, de aproveitamento de mídia. Para letra caixa, para CM, para tudo. E aí ele começou a usar a ferramenta, mas tá apertada a grana, né? Aí ele tá ali criando conta atrás de conta, mas tá resolvendo, é isso aí. O que importa é resolver. Um mês é... Um mês é free. Um mês aí é já free. foi 3 meses no free. Que daí passa um mês e eu vou lá, abro outra conta. Tá bom, mas nós vamos pagar, tá? Nós vamos depois levantar o custo de vocês certinho. Vamos lá que eu prometi pro João que eu ia sair 9h20. João é meu filho mais novo. Eu prometi que 9h20 eu ia passar lá buscar ele e deixar ele no futebol. E aí depois eu volto pra cá. Uma das coisas que... É o que eu tava falando agora, né? Querendo ou não, a gente não tem que querer ter empresa, querer crescer, querer ter funcionário. Isso não são sonhos meus. Meu sonho, cara, é poder trabalhar com algo que eu já sei fazer e poder só melhorar isso. Daí eu monto um negócio, eu vou ser funcionário, eu vou ser autônomo usando esse conhecimento. Mas para eu poder ter a qualidade de vida que eu quero. Então, por exemplo, eu vi que meu plano de saúde aumentou de 3.000 e pouco, 3.100, 3.200, foi para 4.200. Aumentou R$1.000 com a entrada da Lavínia e com a atualização de algumas coisas lá. Eu tô de boa. Eu, logicamente, fui questionar esse aumento, né, de 20%, quase 30%, mas vai continuar sendo pago. Por quê? Porque eu também não estou cortando só custo da minha vida. Eu também aumento a minha linha de receita. E poder ter uma empresa aqui, perto da minha casa, para eu poder ir lá pegar meu filho, levar ele no futebol, que também é perto, tudo isso me dá qualidade de vida. Eu fui tomar café da manhã, era 7h50, o João falou, pai, você pode me levar no futebol 9h30? Eu falei, posso. Ele, mas você não vai estar no meio de uma live? Eu falei, não, o pai vai estar lá na empresa, né, aqui perto, mas o pai vai te levar sim. Só esteja pronto 9h25 que eu vou passar aí. Agora vamos lá buscar ele. Até daqui a pouco, filho. Uma parada que muita gente me pergunta, Judá, você tem, né, 24 horas, quantas horas tem teu dia, né? Eu tenho as mesmas 24, só que eu tenho uma parada que eu tenho feito ultimamente, que é assim, na terça para quarta, quarta para quinta e quinta para sexta, eu durmo pouquíssimo. Eu durmo tipo 5 horas. Só que todos os dias da semana eu durmo depois do almoço. Eu durmo 30 a 40 minutos. Então eu complemento ali uma média de 5 horas e meia. Quando chega no sábado, de sexta para sábado, eu não durmo muito tarde, porque sexta-feira à noite é o dia de coisas da família.
Então, geralmente, a gente sai jantar junto, ou a gente faz uma janta em casa, agora que a Lavínia tá em casa. E aí, sábado de manhã, eu acordo cedo, treino e tal. Mas eu deixo para estudar e para treinar antes da família acordar. Então, por exemplo, eu treino das 5 às 6 ou das 6 às 7. Se eu tenho um treino de 2h30, que nem hoje eu tinha, eu treinei das 5 às 6, depois das 6 às 7h30. Fui para casa, tomei uma ducha, tomei café e 8 horas eu estava aqui na empresa para cumprir minha outra agenda. Só que chega domingo, a gente faz um almoção, eu durmo até a hora que eu puder, ou que a Lavínia deixar agora, né? Mas eu durmo depois do almoço sem hora para acordar e durmo cedo no domingo. Então, tipo, 4 horas que me faltam durante a semana, que eu gasto na terça para quarta, quarta para quinta e quinta para sexta, eu recupero no domingo. Bom, Cris, o que acontece? Aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente vai usar para colocar. Isso daqui é o que eu comentei contigo, que é o PGV online. Então, por exemplo, esse painel que você está preenchendo ali, ele existe aqui online. Porque daí, conforme você vai preenchendo, a gente tem um histórico aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui o histórico do mês e vamos preencher o financeiro junto. Fechou. Porque quando a gente preenche os meses, ele tem uma calculadora aqui que ele estabelece a meta do mês seguinte. Sim. Ah, sim. O Carlos estava fazendo isso com a gente. Exatamente. Então, nós vamos fazer junto aqui, ó. Ó, o vendido de fevereiro. O custo fixo é tudo aquilo que a gente iniciou o mês, a gente vai ter que pagar. Então, abril dia 1º, a gente entra devendo X mil reais. Sim. A gente entra devendo funcionário, aluguel, água, luz, a máquina está depreciando, tudo isso está acontecendo na empresa. Nossa, tem um monte de fixo aí. Exatamente. Então, assim, tarifa, por exemplo, se a gente não pagar a tarifa, não existe conta. Bancária também. Sim, porque se a empresa abriu, vai ter despesa de tarifa. Você entende? O próprio abastecimento dos carros do comercial e administrativo são custo fixo. Já tem que estar previsionado. Tem que separar o abastecimento dos dois e tem que vir um relatório assim, tipo, ó, esse aqui foi uma... Se a gente tem um carro só, eu não vou colocar agora porque é burocracia agora. Mas a gente vai ter assim, ó, uma planilha de controle de quilometragem porque usa o mesmo carro para o comercial e para o financeiro, entendeu? Ó, só para contextualizar o que eu estou fazendo agora aqui. Eu estou revisando a tabela de custo fixo e variável. Isso vai estar no sistema a partir de abril agora, eu vou checar por lá. Mas para eu poder preencher o painel de gestão à vista aqui, eu preciso estar com os dados confiáveis, né? Isso que eu estou fazendo agora, cara, é uma parada extremamente chata, é um porre de fazer. E é por isso que a maioria dos donos de empresa não fazem. E eu me meto a fazer porque eu cuido para onde está indo o dinheiro. Mais importante do que só cuidar de onde está entrando é você cuidar para onde está indo. Vocês vão ver daqui a 6 meses, 1 ano, a doideira que vai estar aqui de nível de gestão nessa empresa. Nós vamos pagar as contas uma vez por semana. Bom, agora eu vou fazer o quê? Agora que eu revisei fevereiro, eu na verdade vou revisar março, né? Isso até as pessoas precisam saber, né? Quando eu estou fazendo uma tarefa, se eu tenho uma outra sequencial que é similar, é preferível que eu faça ela, porque meu cérebro já criou uma linha disso. Poxa, mas esse FGTS ele foi pago? Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Que daí ela foi lançada em 2004 esse daqui era a previsão que isso tinha. Daqui, eu sou diretor financeiro, eu não sou gerente financeiro. Então o trabalho de conferir é teu. Tá. Tu que tem que conferir o trabalho dela. Tá. Eu sou o diretor, eu dou o direcionamento, dou a visão e vou te auditar. Tá. Mas isso aqui, no caso, é falta de instrução tudo pra ela. Não tem culpa, ela tá em treinamento. Tem 3 meses de treinamento, tá bom? Sim. O que foi isso aqui? O que é? R$555. Isso daí foi manutenção do computador da Gabi. Tá. Aí lá no MUBI você vai colocar manutenção, mas computador eu da faço Gabi. assim, que aí de repente eu sempre boto, abastecimento, alimentação... Não, mas assim, ó, no MUBI tem que ter a descrição do que foi, entendeu? Então, mas não foi como a gente fez, Cris, ontem, a maioria a gente fez assim? Então tá bom. Entendeu? E se não tiver, eu vou lembrar e vou pedir para fazer, entendeu? Porque depois o que vai acontecer? Vocês vão falar assim, Judá, precisa fazer uma manutenção. Aí vocês vão abrir uma requisição dentro do sistema. Deixa eu só explicar, segura. Eu vou abrir, qual que vai ser o processo?
Vocês, precisa fazer uma manutenção no computador da Gabi. Então vocês vão abrir uma requisição no sistema, eu vou ver se tem 3 orçamentos, aí vou aprovar um deles, vai virar uma ordem de compra, vocês vão mandar a ordem de compra e vai mandar para fazer, terminou. Ai, como eu vou penar, tá? Cara, depois que existe, né? depois que existe já era, é processo. Eu tenho 4 empresas e todo mundo é assim, não tem segredo, entendeu? Aí eu tenho uma, funciona, e eu tenho uma controller. O que a minha controller faz? Ela vai lá e valida se aquela ordem de compra realmente está dentro para dela aprova. Ela tem os budgets, ó, para isso ela pode aprovar, para aquilo ela não pode. Então se for comprar um computador hoje, vai passar por mim. Tu entendeu? Porque daí só vai virar uma ordem de compra e liberar se eu aprovar. Sim, senhor. A gente não vai conseguir fazer orçamento anual esse ano. Não adianta, só no que vem. Porque a gente não tem base de dados, entende? Sim. Ó, quando é um terceirizado, a mais vai entrar como variável se a gente cobrou. Se eu contratei um terceirizado e eu cobrei do meu cliente ele é um terceirizado, é uma variável. Tá. Se ele está vindo trabalhar, prestando um serviço por diária, ele é custo fixo. Então tá, qual que tá aí agora? O Paulo, O seu Paulo, não, agora ele é fixo. Que ele tá vindo. porque eu estou vendo vários dias trabalhados. Falei, pô, então ele não é Não, variável, Paulo. não é terceirizado não, né? Não. Ele é um prestador de serviço. Agora nós vamos ter um que ele vai vir numa semana, ele vem dias pares, na outra semana dias ímpares. Se ele não, ele vem E vai para ser prestar assim um consequente. serviço, Sim. se ele veio para prestar um serviço, para cumprir a agenda nossa de trabalho, Isso. é fixo. É fixo, então tá, que ele vai Tá ser bom? fixo. Sim. Gente, Vai ser disso Shine que e tem. Cris, o que acontece? Para mim não tem problema revisar, achar problema e explicar para vocês. O que não pode é Repetir ter- o erro agora, exatamente, né? a gente Claro, tem que ter erro agora você novo. já explicou. Tá? É erro novo. Judá, eu tô com dúvida. Inclusive- Vai em março, vai em fevereiro, aperta Isso. Ctrl F na planilha. Você já fez isso ou não? Toda vez que você aperta Ctrl F em qualquer tela, ele vai pesquisar, ó, Ctrl F. Tipo entendeu? Ctrl L no Excel. Ele vai pesquisar, entendeu? Tá. Então, tipo assim, putz, eu tô com uma dúvida aqui se o fulano eu lanço como variável ou fixo, Tá. tá? Só cuida sempre dentro do sistema ali. O que você lançar fixo, ele lança num mês e não lança pra frente, mas ele vai lançar provisão pra frente. Então é isso, eu não quero que lance, porque tem coisa que não precisa lançar. Daí é despesa operacional. Mas daí o que a gente faz agora Lança pra... como despesa operacional. mas não é, As porque que aí... você- Não, mas- não aqui, eu tô falando lá no Não, sistema. no sistema, Aqui então. só tem fixa. Aqui na planilha de fluxo de caixa. Lá no sistema, por exemplo, funcionário é operacional. O prestador de serviço ali que a gente colocou como fixa é operacional. então... Tá, mas não vou Fechou, fazer graças essa a parte. Deus, terminei. Bom, agora oficialmente Então, eu vamos vou ver fazer aqui. o lançamento na planilha. Vamos lá, vendido e recebido é o mesmo. Olha só, a gente tinha colocado, mostra aqui, ó. A gente tinha colocado de custo fixo pago 45 mil. E tinha colocado de despesa variável 78, que é como estava fevereiro. Ó, em fevereiro, com base nos dados do jeito que eles tinham lançado, tava 45 mil de custo fixo e 78 mil de variável. Aí eu vou até jogar pro lado aqui, olha aqui, Cris e Chay, agora eu voltei pra planilha, tá? Ó, vendido em fevereiro tá certo, na verdade. Agora vamos ver aqui, ó. Quanto que é o custo fixo agora depois da revisão. Ó, fevereiro foi para 54.305. Tem que perguntar pro O Dudu, cartão porque aqui as nesse contas valor da não foi conciliação. pago? Cris, esse valor não foi pago? Fevereiro? Não. Não foi, não. Não, mas não, porque foi parcelado isso daí. Mas daí lançou a parcela ali? Eu acho que Fez parcelamento do cartão? Foi. Não, fevereiro foi pago esse cartão. Fevereiro, março que não. Não, fevereiro foi. É março ou fevereiro, mas também. Fevereiro. Fevereiro foi pago? Foi sim. Confere no extrato ali, abre Ali, o ó. extrato pra mim lá, por favor. É. Eu acho que foi pago. E vai lá no dia... Hã? Acho que foi pago sim. Entra aí e pega essa olhar. informação. Vai entrar? Bom. Esse não tá mais pra baixo? Então. 15.296. Não, não foi pago não. Verdade. Não foi pago. Em março foi feito parcelamento, é isso mesmo. Ó, esse tipo de coisa não vai mais fazer sem falar comigo, Tá. tá?
Se tem uma coisa que não pode fazer é cartão de crédito. Pô, parcelar cartão de crédito é tipo... É o pior juros que a gente vai ter na história, é esse juros. Olha só o furo da operação. Aqui estaria mostrando que nós tivemos um lucro de 9,33 e que teria um resultado depois do investimento de 12 mil reais. Com base no que foi lançado antes. Imagina se eu fosse seguir por base disso daqui para tomar decisão na empresa. Ó, fechando o mês de fevereiro, teve isso de vendas. Ó, teve 235 de venda, entrou 136. Esse era o valor do custo fixo do mês da empresa que deveria ter sido pago, que estava previsto. Foi pago esse, ficou pendente esse. Quer dizer, por exemplo, o ciclo financeiro a gente já sabia que estava ruim por causa do volume de venda. A parte de custo fixo rateado, 40%. Está acima do previsto. Isso aqui, se é com esse custo fixo aqui, a gente deveria estar com, no máximo, um custo fixo de 47 mil. Sim. Deveria ser o nosso custo fixo. Então, a gente já está com o custo fixo acima da média. Vai ter que trabalhar para mexer no custo fixo. Lógico, aumentar o recebido, porque nosso maior BO hoje é o recebimento. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, ó. Quando eu dou uma diretriz, se vocês vão mudar o que eu falei, vocês têm que conversar comigo. É que você entrou lá no lugar lá que dividia os negócios, daí nós achamos lá no quantos a receber isso. O que você está falando? Ai. Não, eu falei assim, ó, fui bem claro, escrevi num papel, abrir as ordens de serviço que tem a receber as do mês, do dia e as atrasadas. Não, mas está lançado isso, certinho. Mas eu não quero receita, eu quero OC, eu quero ordem de serviço, não quero receita. Receita cadastra como receita não operacional, aí a gente vai perder um mês. Quando você gera uma receita, o MUBI entende que aquilo ali é uma receita não operacional, como se fosse um dinheiro que não está entrando por venda. Aqui, ó. Então, mas não é uma OS, você não está abrindo lá pela nova receita? Sim. Então, tá errado. É para abrir uma OS, faturar e jogar para contas a receber. Tá, não. Então vai lá, comercial, ordem de serviço. Aí nova ordem de serviço aí, ó. Aqui, ó, eu tentei abrir, ó. Não, então pega essa daí, vai lá. Ó, daí tá aí, beleza. Prazo de entrega tá dia 17/4, vai pra baixo. É no Pix? Vai ser no Pix. Tá, condição de pagamento é como? Tá. À vista só? Não, 2 vezes. Então daí você vai ter que ir lá, não, o número não vai escrever aí. Você tem que cadastrar a forma de Tá, pagamento. põe à do vista Pix. por enquanto, só pra gente fazer... Daí você vai ter que fazer o seguinte, aqui não vai nessa visão, tá? Ah, só coloca aqui. Não, só pra você me ensinar que você vai embora. Falar. Você vai pegar e ver assim, meu Deus, eu vendi no Pix uma mais uma. Aí você tem que ir lá no cadastro, forma de pagamento e criar a forma de pagamento 2 vezes. Tá, olha tá? aqui, olha aqui o que saiu. Calma, vai pra cima lá. Aí o que você vai fazer? Tá vendo o faturamento lá? Tô. Se existe o campo, ele precisa ser preenchido da forma correta. Tá. Isso é cultural. Tá, Que tipo ele de não nota é. fiscal que é? É Não produto, tem nota serviço, fiscal. ela quer sem nota. É. Então é pré-faturado. Porque senão você vai lascar ela ali. Quando ela for emitir a nota, for faturar, ela vai ficar às cegas. Entendeu? Ela deu algum sinal de entrada? Deu. Então quanto que foi? 50. Então coloca lá. O valor do sinal foi quanto? Coloca aí. Eu não lembro quanto foi o valor. Tá, vê se consegue aí pra colocar aqui. Porque daí assim, ó, você não fez metade no pedido e metade contra entrega, Sim. então você tem que colocar essa informação lá no observações pro financeiro. Clica ali e escreve. Cliente pagou entrada no valor tal, no dia tal, no banco Sicredi. O saldo será É só contra esse entrega. crédito, não tem, né? Não, mas deixa ali, porque se abrir outro banco, você tem Infinity Pay, você Pronto. tem Mercado Pago, entendeu? Tá. Aí você vai colocar, o restante vai ser como? Se chegar essa informação para você, você consegue lançar no contas a receber a ordem de serviço? Eu consigo. Porque foi você que vendeu, mas você não é, o financeiro não é vendedor. Foi de 2,350. Entendeu? Você tem que entender que você não vai trabalhar a vida inteira do lado do financeiro. Então, quanto antes você vir criar o processo de tudo que tiver de informação, tem que estar na ordem de serviço. Eu não tenho que achar, oi Cris, oi Cris, oi Cris. É um saco pro financeiro ficar dependendo do comercial. É ou não é, Chay? Pode falar, eu tô aqui para proteger você.
Ó, o que eu tô fazendo aqui agora? Mostra aqui. Eu tô com o painel Tá, e à agora? vista, que isso aqui tem que ser feito em tempo real, só que não tinha o painel de gestão à vista online, entendeu? Ó, tem o painel de gestão à vista online, perfeito? Que não está sendo usado ainda. Então, tá fazendo no físico, eu tô passando do físico para o online para ter o registro de onde eu quiser, não depender da Cris. E aí depois eu vou fazer a Cris criar a cultura de preencher aqui. Aí agora eu tenho que pegar esses números aqui e botar ali. A gente vendeu R$ 6.800 em uma semana inteira. Aham. É sério mesmo que a gente vendeu R$ 6.800 em uma semana inteira? Foi isso. Ah, Cris, você não estava fazendo comercial, não é possível. Foi a última semana. Não, Mas uma eu semana não inteira, sozinha. na semana de fechamento, que é o dia que mais vende. Ei, não pode rolar isso, de verdade mesmo, tá? De eu não estar aqui, daí se eu não vier na semana, tu vai ignorar o comercial, Não, pô. mas não foi porque você não veio aqui, foi porque não tinha produção. Não foi. Como não tinha produção? Não tinha nada. Tinha não, 571 mil de orçamento não, em mas aberto. Não, Judá, não é isso, mas entende que. Não tinha Entendi capacidade produtiva para Tá entregar certo. uma venda nova, é isso? Não tinha cabeça para ir bater em cima de venda nova, na verdade. Mas não era Nem venda queria nova, era vender. para trabalhar nas vendas antigas. Não, sim, mas não. Ó, No tinha... orçamento antigo, a venda ia ser nova. Então a venda que eu não queria fazer, na verdade, eu acho. Como assim? Porque estava sem produção. Foi quando todo mundo foi embora. Tá, mas daí parou de vender. Cara, deu pra produção. Ah, parabéns Foi daí, olha aqui, ó. cliente. Olha aqui o resultado que daí esse teu comportamento gerou, foi esse comportamento aqui, ó. mas Olha sim. aqui, olha aqui. Você tem que olhar isso aqui, 77 mil. Eu sei, eu vi. Não, mas não pode ser. Ai, tá bom. Olha aqui comigo. É 77 mil reais Tá bom. negativo. Tá bom? Não tá bom isso. Não. Você tem que ir junto comigo, ficar indignada com isso daqui. Judá, eu fico. Mas e por que você não me ligou? Eu já falei já pra você na terça-feira. Por quê? Nós já brigamos, eu não vou brigar de novo. Não é uma briga, é uma realidade. Eu preciso que quando isso acontecer, Judá, eu não sei o que fazer, eu não tô vendendo, eu não sei, tô tendo que... Eu fui pra produção. Eu vou precisar botar uma câmera aqui daí pra ficar monitorando a câmera. Pode pôr, melhor Mas ainda, tem não a, preciso falar. tem a câmera funcionando? O quê? A câmera tá funcionando? A nossa? Tá. Sim. Então eu preciso do acesso. Porque se eu ver você na produção lá, se vocês verem ela descendo pra produção, vocês vão me ligar, tá bom, Gabi e Shine? Vocês contam pra mim, não? É que assim, gente, eu tô aqui só pra ajudar. Só pra ajudar. Eu não preciso desse enrosco. Eu não preciso, minha vida tá sossegada. Ah, bem, que bom. Você entende? Só que eu quero que o bagulho dê certo. Sim. Aí eu vocês, também quero. ó, e aqui, ó, se vocês olharem que vendeu uma média de 30, 40 mil por mês, por semana, uma semana que vendeu 6 mil, cara, ó, é assim, é cultural e eu vou sofrer, vocês vão ficar chateados comigo, mas a gente precisa mudar essa cultura aqui junto, amigo, entendeu? vamos mudar. Tipo assim, Gabi, se você vê que, tipo assim, não tá dando, se preocupa junto, entendeu? Eu preciso que você seja a principal preocupada. Tá, você podia me ensinar isso aqui. Que tem um vídeo gravado. Já não deu ali? Já escreveu Não, já. lá em cima? Já. Então finaliza ali embaixo. Quando a gente tiver com o sistema rodando na produção, nós só vamos faturar quando chegar um protocolo de entrega. Nós futuramente teremos um protocolo de entrega. Esse protocolo de entrega, quando vier assinado pelo cliente, do pessoal que fez o serviço, ou como do cliente, por exemplo, a Cris não entregou umas plaquinhas agora? Sim, aham. Então, essas plaquinhas ali, a Cris tinha que pedir a assinatura do cliente no protocolo de recebimento. E aí isso vai para o faturamento. Que daí, com você tendo essas guias, você vai saber, não, isso aqui posso... Tá. Porque daí você vai, inclusive, ver se no MUB está atualizado. E onde que vai aparecer daí isso Ó. daí? Vai aparecendo quantas a receber? Sim, vai lá para quando você receber. Bom, o que eu fiz aqui, tá? Isso daqui é o painel de gestão à vista, que ele vem um compilado da realidade da empresa, do que a gente está vivenciando. Certo. Tá? Ele tem a venda, o recebido, que é o que entrou na conta, o custo fixo, que era o valor que vencia no mês, o que realmente foi pago, o que ficou para acertar. Certo. Aí tem a variável, o que era o valor que vencia no mês, o que foi pago e o que fica para negociar. O ciclo financeiro é quantos por cento do que a gente vendeu a gente conseguiu colocar no caixa. Lembra que a gente viu isso aqui? Que daí a gente estava usando 80% como referência?
Aí o custo fixo rateado é quantos por cento do nosso recebimento, do dinheiro que entrou, a gente pagou de custo fixo. Na verdade, nós pagamos isso, mas esse é o valor correto. Então, ele vai puxar pelo valor correto, que é para ver a realidade da empresa. Aí, aqui embaixo tem a margem de contribuição, que é, ou seja, depois de tudo que a gente gerou de recebimento, a gente tira a variável. Que o que sobra é para pagar o custo fixo e deveria pagar o custo fixo e sobrar para o lucro. Certo. Que daí sobraria para o caixa, tá? Aqui embaixo a gente tem o quê? O resultado antes do investimento. O que é o resultado antes do investimento? Antes da gente investir, de pagar qualquer tipo de investimento, ou que seja até mesmo uma dívida, isso daqui é o que foi gerado de resultado da empresa. Então foi um resultado positivo. Tranquilo? Uhum. Ó, é um resultado positivo. Só que a gente teve isso de investimento que era para ter sido pago, isso aqui foi o que foi pago de investimento e ainda ficou faltando esse valor aqui. Certo. Ou seja, a gente investiu de investimento teve 14%, que daí é um valor muito alto. Ou seja, imagina, a gente gerou 16 e investiu 14, então não gerou caixa. Tá? Só que daí aqui seria, por exemplo, se tivesse feito a liquidação de tudo, teria dado esse resultado depois dos investimentos. Então, teoricamente, não foi um mês. Foi um mês que gerou 16, pagou os investimentos, sobraria isso. Só que na prática, provavelmente, o resultado depois do investimento com isso daqui, vocês estão vendo ali? Uhum. Deu isso daqui. Esse foi o resultado real do mês de fevereiro. Mesmo vendendo 235 mil, tá? Em março, que fechou isso daqui de venda, recebeu isso, 106 mil, 127 de venda, 106 de recebimento. Esse era o valor de fixo, tá? Que tinha para ser pago. Esse valor é o que foi efetivado. Esse é o que está pendente. Aqui de variável, esse é o que era para ser pago. Esse foi o que foi pago efetivamente. E esse é o que ficou pendente. Inclusive, eu coloquei aqui essa observação do cartão de crédito. Eu já coloquei uma das tarefas ali para levantar tudo que tem de dívida, de investimento, de parcelamento, de empréstimo, de máquina, de tudo que tem, para eu poder montar um planejamento para isso. Porque foi fevereiro, foi março, só foi jogando. Daí eu falei para a Cris sobre a questão de... Foi feito parcelamento do cartão, não foi falado comigo, então assim, ó, não é mais para seguir esse tipo de... Eu já estou aqui toda semana para poder botar o olho na parada, mas quando for mexer nesse tipo de situação que, pô, a gente foi lá e pegou um pagamento de variável de 7.800 e virou 15. Tu entendeu? Então assim, para mim agora, eu vou montar um planejamento, vou olhar tudo que tem pendente e vou falar, cara, em vez de eu pagar isso e isso, eu vou pegar e vou antecipar o parcelamento do cartão para tirar os juros, para não pagar, tipo, uma variável que daí aqui está 15, né, que está 59. O que a gente fez? A gente fez aqui, ó. A gente incrementou 7.500. Aí o que acontece? Ó, o resultado já foi para 11, nossa margem de contribuição baixou de 54 para 50, só que na verdade a gente não gerou essa dívida, não, a gente não aumentou 7.500 de variável. A gente gerou isso daqui, ó. 7.500 disso. Entendeu? Entendeu. Aí beleza, aí só que olha só aqui, né? No mês de março, o custo fixo rateado subiu, né? A gente teve um custo fixo maior porque ele é proporcional, porque caiu o recebimento. Se a gente tivesse, por exemplo, recebido 140 mil reais, ó, o custo fixo rateado teria caído. Ó, tá em 59. A margem de contribuição caiu drasticamente porque o recebimento também foi baixo. E quando a gente olha um recebimento baixo, foi falta de olhar não só no comercial para fechar venda, para entrar receita, como também ver, às vezes, um inadimplente pode estar quebrando aqui. Eu ainda vou descobrir quanto que a gente tem de inadimplente, que a gente está fazendo isso no sistema. E pode quebrar as pernas também o fato de estar não dando vazão na produção. A gente sabe que isso é um problema que a gente tem certeza que tem. Sim. Que não estava conseguindo em março dar vazão na produção por perder a galera. Só que tem os problemas que a gente não sabe que não sabe. Que é esses que eu estou caçando. Eu estou caçando um problema que eu não sei que eu não sei. E aí aqui, quando olha a última linha, a gente já entrou no resultado antes do investimento negativo,
teve isso daqui de investimento, o que aconteceu? Foi lá e pegou e pagou esse investimento mesmo estando assim. Tu entende? E aí, fez esse acúmulo aqui, ó. O resultado depois do investimento foi esse. E o resultado depois do investimento com o que estava pendente está isso. Então, assim, imagina que... Então, eu não poderia ter pago isso, mas não tem jeito. Não, essa decisão vai ser minha a partir de abril. A gente vai, por isso que eu estou falando, vamos trabalhar para lançar no Contas a Pagar o que vai pagar, o que vai priorizar você e eu. Tá? Eu vou conversar com vocês, mas eu vou assumir isso daí porque vocês ainda não têm... Vocês não, você é responsável, mas tu não tem essa expertise. Então você vai estudar lá na turma 10 para começar a entender melhor sobre gestão financeira, para daí poder aos pouquinhos eu me sentir seguro, peraí, a Cris está sabendo tomar uma decisão de negociação, de parcelamento, tu entende? Sim. Eu só tô aqui, gente, só para poder ensinar vocês, e eu lembro que a porrada de empresário que está lá, na mesma situação, que nem tem esse tipo de dado, que vocês, quantas vezes já viram isso aqui? Quantas vezes você já viu tua empresa assim, real mesmo, sabendo linha a linha? É isso. Quantas milhares de pessoas lá também não fazem a mínima ideia disso daqui da dívida. Essa é a realidade. Então, assim, não é uma empresa de todo mal, olha aqui. Então, um mês bem trabalhado, por exemplo, a gente veio numa média, que daí eu já joguei, aquele painel tá aqui. Certo. Tá? Falta só colocar os pedidos aqui, o ticket médio, mas o principal tá aqui, ó. A gente teve uma taxa de conversão de 22. Em fevereiro, não puxei fevereiro, foi colocado fevereiro, mas em março, o que eu estava aqui falando com a Cris? Foi isso aqui, cara. Tipo assim, a gente veio numa média de 40 mil semana e perdemos 34 mil aqui na última semana do mês, entendeu? Porque não olhamos para o comercial. E quando não olha para o comercial aqui, não vai fritar aqui, ó, porque o dinheiro que entrou aqui é o dinheiro de vendas daqui, do mês passado. Isso aqui vai afetar o quê? Nossa primeira quinzena de abril, que vai ter menos receita. Imagina se a gente tivesse vendido aqui mais 40 mil. Vamos imaginar que tivesse entrado no mínimo aqui mais 15 mil reais de receita, de entradas de serviço. E teria projetado mais 25 mil para o mês de abril. Isso ia deixar a operação mais leve, mas não, daí a gente está acarretando isso aqui. Daí é o que eu estava conversando aqui, que a Cris estava já braba comigo, que é o quê? Quando acontece isso daqui, passou um dia, vendeu 5 mil. Passou o segundo dia, vendeu 5 mil, preciso ligar o alerta. Não dá para baixar a cabeça e ir para a produção e também não deixar de falar comigo. Porque se vocês estão olhando um problema, você sabia que era um problema, não sabia? Na verdade, eu nem prestei, eu nem vi que não estava fechando. É aí que tá, eu nem acompanhei. Mas só não viu se não atualizou ele diariamente. Mas eu não atualizei diariamente mesmo. Então aqui a gente tem que, no mínimo, já que a gente pagou 36 mil reais de venda, que não entrou, a gente tem que pagar 36 mil de venda para ter aprendido. Entendeu? Sim. Tipo assim, hoje tem que fechar o dia, amanhã tem que fechar o dia, porque eu vou estabelecer a meta. Estabeleci a meta, ele vai lá para dentro da planilha. Eu não fechei. Ele vai para o painel. Não, mas a gente tem todos os dados para poder colocar lá. Tá. Então a gente já sabe quanto que tem na semana. Se tem que vender 50 mil na semana, a gente vai ter que olhar ali dentro das vendas, o que tem, e correr atrás para correr atrás dessa meta. Você vai me mandar a meta daí? Não, a meta eu vou fazer agora. Porque os dados para fazer a meta estão aqui. Tá. Só que olha só, a gente está aqui caçando, por exemplo, olha só o cenário, tá? Com os valores que a gente tem de investimento, é 20.500. Vai falar para as meninas irem almoçar. Então, por exemplo, a gente já gerou 17% aqui. Então é possível a gente alcançar um lucro de, por exemplo, 17%. As duas, né? Só que daí olha a nossa meta de recebimento por conta dos dados da empresa. Como a nossa margem de contribuição está baixa, para a gente conseguir atingir o ponto de equilíbrio, isso aqui é o que teria que entrar de receita. Só que para entrar isso aqui de receita, tem as vendas feitas, que a gente tem a receber, por isso que eu estou correndo aqui para saber quanto que tem de contas a receber. Tem 80 mil. Se tiver 80 mil, a gente precisa correr de receber essa diferença, 113. Então, é garantir que a gente vai entregar e receber os 80 mais 113. Que às vezes vão vir de vendas novas, de vendas à vista. É punk, mas é assim. Gente, e é assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós temos que enfrentar a bucha. Você entendeu? Cris? Sim. Olha aqui pra mim. Sim. Se a gente se esconder, o problema ele tá aqui, a empresa ela não conta a historinha. Ela contou que a gente dá conta de gerar 17% de lucro. Sim.
Então, com 17% de lucro lá, a gente gera 32 mil. Sim. Se gerar 32 mil, a gente vai pagar o fixo, o variável, vai pagar as dívidas e vai começar a pagar o que está pendente. Que legal. Nós vamos fazer uma estratégia agora que ela é arriscada do jeito que vocês estavam fazendo. A gente vai abrir um terceiro CNPJ. Esse terceiro CNPJ, eu vou lidar como se estivesse no meu nome. Então, eu não vou deixar vocês gastar dinheiro que não era para gastar, porque a gente tem uma dívida. Essa dívida vai ficar travada aqui. Eu vou ter que deixar correr a dívida. A gente vai ter que comprar material à vista. Você está entendendo? Vai ter que acontecer. A gente não tem, olha aqui, ó. A gente está com um prejuízo acumulado de 2 meses. Isso que eu nem peguei para trás, tá? Eu vou descobrir ainda a nossa dívida total, ó. Mas olha aqui, a dívida acumulada em 2 meses, sem pau. E o que é essa dívida acumulada? São as coisas que a gente não pagou, mais a falta de resultado. Então, o que eu vou fazer? Para pagar 100 hoje, se a gente bater 17% de lucro, que a gente já alcançou, é possível. Nós vamos trabalhar, nós vamos ter que mexer na precificação, porque na precificação está usando o custo fixo de 48 mil. Não dá para usar o custo fixo de 48 mil, nosso custo fixo está acima. Quanto que está lá a média? Ó, o custo fixo está em 58. Você entendeu? Sim. Só que uma empresa que tem um custo fixo de 58, ela não pode faturar 130. Ela tem que faturar 170, 180, 190. E aqui começa o jogo de gestão, que tem que baixar o custo fixo, tem que aumentar o valor de venda, tem que filtrar mais o cliente, tem que ser mais contato. Talvez para conseguir chegar na venda que a gente precisa chegar, nós vamos ter que... Lógico que eu vou pedir para puxar janeiro, só que janeiro só vai ferrar a nossa métrica. Porque janeiro vendeu 70 e poucos mil. Sim. Só que daí vamos pegar pelo menos o recebimento, o custo fixo, bonitinho, para eu poder fazer a meta do trimestre. É punk, gente. Eu sei como resolver. Minha única barreira é o comportamento de vocês e a cultura que já tem na empresa. Porque já tem uma cultura, entendeu? Só que é uma cultura de não resultado. É uma cultura de não pedir ajuda, Cris. Se for o caso, entra no carro e vá lá na AFACO. Você entendeu? Eu sei resolver a parada. Eu tenho time, eu tenho braço, eu tenho conhecimento, eu estudei para isso. Sim. Só que deixar chegar no 6.800 e olhar para mim e falar, ajudar, eu fui para a produção porque tinha que entregar. Tu entende? Sim. Às vezes, olha para mim, sabe o que dava para ter feito? Dava para ter pegado toda a lista de clientes de orçamento em aberto, eu colocado no ManyChat, que é uma ferramenta que custa $20, ia custar R$100 para nós, e a gente ia mandar uma sequência de 8 mensagens para todos eles. E os que respondessem e chegassem até o meio da negociação, a gente teria trabalhado só eles. Porque a gente tem mais de 100 orçamentos em aberto. Entendeu? Só que quando vocês não levantam a mão para mim, eu não consigo nem agir no problema. Lógico, eu estou criando processos para não depender de vocês. Claro. Só que, pô, eu não sou sócio operador da empresa. Entende? Você entende quando eu falo que eu não sou sócio operador? Eu não tenho como descer para ficar checando dia a dia o dado. Sim. Eu preciso que você cheque, eu estou ajudando a gerar ele. Sim. Tem aqui, ó, tá gerado. Tá o painel de gestão à vista ali, tá gerado. Vocês estão montando orçamento, coloca lá. Tá fechando venda, coloca lá. Tá entrando dinheiro, coloca lá. Sim. Só que daí chega e ajudar, seguinte, não vai bater a meta, esquece. Essa semana não vai bater, preciso de ajuda. Mas isso não é na sexta, final do dia. Isso é na quarta, porque segunda e terça já deu ruim. Sim. Não, assim, ó, é muito otimismo. A gente vê segunda e terça indo ruim, para ir tipo assim, não, vai melhorar quarta e quinta. Se der ruim, sexta eu ligo. Não, né? Entendeu? É a mesma coisa a semana. Primeira semana tá uma droga. Pô, já tem que ligar o alerta. Se tinha que ter vendido, sei lá, 40 e vendeu 18, pô, para recuperar 22 numa outra semana é punk. Entenderam? Sim. E assim, ó, eu vou renegociar a questão da stand Tá. e nós vamos seguir o pagamento, porque eu não tenho como deixar o serviço cancelado. Senão daí que a gente não bate meta mesmo. Tá. Tá? Eu vou fazer um parcelamento ali, vou negociar de uma forma que fique boa para os dois lados, Tá. beleza? Mas a gente não pode ficar sem o serviço ali de marketing. Porque senão começa a deixar de chegar a demanda, daí que a gente tá lascado mesmo. Essa é a parada. Aí se for para ter uma empresa para a gente não trabalhar para mudar esse jogo aqui, aí Sim. realmente é mais fácil a gente fechar a empresa. Que daí aqui a gente está só acumulando dívida. Só que daí, Cris, quando você pega um cartão de crédito de 7.500 e você parcela ele para 15 mil, tu tá alongando a nossa dívida. Sim.
Tu tinha que ter pegado e falado assim, ó, cara, eu vou... Pô, tá devendo o fornecedor. É uma droga, beleza. Mas eu vou deixar de pagar o fornecedor. Eu vou pagar o cartão de crédito e eu vou comprar a próxima compra à vista e vou ligar pro meu fornecedor, ó. Deu ruim, estamos apertado, fechou um mês negativo, eu preciso de um respiro. Tu entendeu? Eu teria feito isso. Eu teria ligado pro fornecedor, chorado com ele e teria pagado o cartão de crédito. FGTS, INSS, imposto, cartão de crédito, isso não dá para deixar para depois, porque isso é o que trava a empresa. Sim. Ação trabalhista, sabe? Tem algumas coisas que não dá, tipo, para a operação. A troca que a gente fez, a gente pagou o fornecedor. Sim. E deixou de pagar e duplicou uma dívida. Ainda mais cartão de crédito, pelo amor de Deus. Pior do que isso é só se a gente tivesse pagado o cartão de crédito com cheque especial, daí seria uó. Então, assim, de verdade, tá? A gente falou numa estratégia com a contadora pra gente realmente conseguir resolver esse problema, certo? Tá. Agora... Pra gente, só um minutinho, pra gente conseguir resolver esse problema, a gente vai ter que abrir uma outra empresa. E pra abrir uma outra empresa e a gente seguir no mesmo comportamento, cara, aí não tem mágica de gestão, tá? Vocês estão dispostos a continuar ainda até dar certo? Sendo a única opção dar certo? Sim, precisamos... A gente vai contratar pessoas, a gente vai montar time. Cris, eu só preciso de um sprint. Depois que eu organizar, olha pra mim, depois que eu organizar as coisas, eu tiro o peso. Você entendeu? Eu tiro o peso de cima de ti e a gente vai aliviar o sprint. Agora é só um sprint para organizar. Olha o tanto de coisa que a gente já construiu. Não existia isso aqui, gente. Entendeu? Isso não existia. Então, assim, é uma pressão do caramba eu sei em cima de vocês. A minha, vocês podem achar que eu não sinto, é só porque eu sei lidar com ela. Porque quando eu olho que eu me meti num negócio que gerou 100 mil de negativo em 2 meses, eu fico desesperado. Só que eu sei resolver. Só que eu sei o que eu preciso para resolver. E se eu não tiver o que eu preciso para resolver, daí ferrou. Entendeu? Vocês precisam, mais do que confiar em mim, é ir aprendendo junto. Fechado? Eu já resolvi isso de outras empresas. Eu já resolvi isso da minha empresa. A minha dívida era de 1.200.000. Vocês querem que eu abra a minha planilha de dívida? Eu posso mostrar para vocês e mostrar ali, ó, Sicredi, Cicobi, Banco do Brasil. A dívida foi só assim, ó. Só que eu fiz a mesma coisa. Eu tinha incêndio, não sabia gerar dinheiro. Aí o que acontecia? Refinanciei meu carro. Peguei 25 mil para pagar 70. Aí fui lá, não tinha dinheiro para pagar cartão de crédito. Parcelei cartão de crédito e não paguei o parcelamento de 6 cartões de crédito. O que aconteceu? Uma dívida de 170, 180 mil virou 1 milhão e pouco. Ficou pagável? Não, ficou pagável quando eu tive que deixar o pau quebrar. Fiquei trabalhando só no à vista. Fui correr atrás de gerar receita e com a geração de receita eu fui negociar as paradas. Sim. Eu tenho uma foto minha, tá no meu celular aqui, ó, eu na frente do Cicobi pagando o último boleto. Eita, agora. Dá certo a parada, só que agora precisa de gestão. Sim. A gente precisa estancar, entendeu? Sim. Como que a gente sai da dívida? Estanca, aí a gente repousa e aí faz a alavancagem. Sim. Mas é fazendo o quê? Corte de custo. Não tem muito que a gente cortar. Tu entende? Mas a gente pode arrumar a precificação, a gente pode melhorar o controle para saber aonde que está o problema. E foquem, tem uma parada, agora eu quero falar para vocês sobre uma visão cristã. Acontece o seguinte, todo mundo quando vai falar sobre Jesus, fala assim, ó, eu não daria conta de fazer o que Jesus fez. Eu não daria. Talvez eu daria conta de fazer o que ele fez pela Carla, pelo Davi, pelo Eloí, pelo João. Entendeu? Talvez eu faria pela minha família. Mas eu já talvez não sofreria tudo isso por vocês ou por o cara que mora na rua. Entendeu? Mas Jesus fez por todos. Sim. O que fez ele fazer? O que fez ele aguentar a pressão, ele aguentar a porrada? Vocês sabem ou não? Eu sei. Foi porque a cada momento passava uma pessoa diferente na frente dele. Ele falava, pô, agora eu vou dar mais um passo é por você. Pô, agora é pela Cris, agora é pelo Judá, agora é pelo morador de rua. Agora é por essa pessoa. Então assim, ó, busquem forças em Deus e principalmente nas pessoas que estão nos assistindo. Lembre de cada pessoa, tá? Toda semana alguém vê o vídeo de vocês e vê uma esperança, e vê uma saída, e vê uma esperança, e vê uma saída. Perfeito? Vocês
foram chamados para algo que eu nem sei, vocês que pediram lá atrás. Deus mandou a oportunidade de impactar milhares de vidas. Vocês acham que não estão, mas só da gente falar de Deus nesse momento no episódio, isso é impactar milhares de vidas e falar de Deus. É só aí, humanamente falando. Vocês estão entendendo? A gente Vocês não têm aguentaria. força nem Não. sabedoria. Eu vou te falar assim, ó, sabedoria, ela é vertical. Sim. Eu estudo. E tem problema aqui que eu tenho que descobrir como resolver. Sim. Tu tá entendendo que a sabedoria horizontal tá na terra, é estudar, ler livro e aprender. É isso. Tanto que eu consegui sair da dívida o quê? Estudando. Eu não Sim. sabia sair de dívida e nem sabia gerar receita. Eu tive que aprender. Sim. Pessoal, esse episódio foi um episódio mais longo, sim, tá? Mas eu precisava mostrar a realidade dos registros financeiros errados, da falta de informação, mas depois de fazer um pente fino, a gente enxergar a realidade da operação. E com essa realidade da operação é que a gente vai tomar decisão no que priorizar. Até o próximo episódio.